Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. O Bozo fica dizendo todo dia, não, porque a economia tá bombando, a economia tá bombando. Eu não sei se tá bombando no cartão de crédito dele, no cartão corporativo dele, sabe? Porque no povo, hoje foi divulgado, o Brasil vai crescer 1%. Sabe quanto o Brasil cresceu no meu mandato? 4% ao ano. Mas tá no meio de uma crise, de uma guerra. Que guerra? A guerra não tem nada a ver conosco. Porra, como é que não, Não, cara? querer jogar a culpa nossa na guerra da Ucrânia já é demais. Você acha? Tá? Eu acho que é demais. Veja, até porque eu estava criando uma fábrica de ureia em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, eles fecharam. Estava fazendo uma fábrica de amônia em Uberaba, eles fecharam. A fábrica de fertilizante em Sergipe, eles fecharam. Fábrica de fertilizante no Paraná, eles fecharam. Tá dizendo que você começou a tentar tornar a gente autossuficiente em Sabe? fertilizante. É preciso ser autossuficiente. O Brasil tem condições de ser autossuficiente. Tá? São três cartões corporativos. 2 é para esse tipo de despesa. Tá. Tá? Um é particular meu. Eu posso sacar 25 mil por mês e tomar em Tubaína. Mas nunca saquei um centavo. Nunca comprei ali um sanduíche com esse dinheiro aqui. Para dar exemplo. Você quer ver uma coisa que eu dou exemplo? Eu ganho 33 mil de presidente e 12 mil de capitão. 45 mil brutos por mês. Eu podia estar ganhando 75 mil. Eu podia ter pedido a aposentadoria da Câmara, que eu fiquei 30 anos dentro do parlamento, somando com 2 de vereador. Não pedi para exatamente não me criticarem. Então eu abro mão de 30 mil por mês aposento da Câmara, abro mão do cartão corporativo 25 mil para tomar tubaína, né? Ou comprar leite condensado, para dar exemplo. Durmo em quartéis e me sinto muito bem. Estou muito melhor do que enquanto estava no Exército Brasileiro. Muito melhor. E o que é bom? Converso com os oficiais, com praça nos quartéis, tem familiar, te bate um papo. Quando relaxa, falam onde o calo está apertando, te busca alternativas, não só para o militar, mas para o civil também. E você pode ver a questão dos fiéis. Temos 1 milhão de jovens no Brasil que tinha uma dívida impagável. 60, 70, 80, 90, 100 mil reais. Que fizeram a faculdade lá atrás ou não concluíram, adquiriram a dívida e deviam para o Banco do Brasil, Caixa Econômica. O que nós fizemos? Mandamos o projeto para o Congresso. Anistiamos em 99% a dívida dessas pessoas. Só pagam 1%. Sim, você vai comentar. Mas, cara, agora a gente tá num momento completamente diferente e você tá dizendo, pelo que você tem dito, pelas coisas que você tem falado e tal, é que dá pra voltar para um patamar parecido que a gente tava ali, que foi possível aí de 2002 a 2010. Qual que vai ser, o que é o motor agora dessa vez? O que vai fazer a gente conseguir aí a tal da picanha, a tal da cerveja? Então deixa eu falar para você uma coisa. Se criou o fetiche de que o Lula deu certo porque teve o boom da commodities. Por que não deu certo pro Fernando Henrique Cardoso? Porque meio que começou ali em 2000 e pouquinho. É porque, né? Sabe o que acontece? É porque meio nós fizemos com que as coisas acontecessem colocando o pobre dentro do orçamento. Você sabe quantos milhões de empregos nós criamos no nosso governo? 22 milhões de empregos com carteira assinada. Você sabe quantos meninos foram estudar no exterior? 100 mil meninos foram fazer curso no exterior, fazer pós-graduação. Precisa de grana para isso. Nós fizemos 19 universidades federais novas e 178 campos avançados. Nós saímos de 140 escolas técnicas para 422. Houve uma revolução nesse país. Uma revolução. Pela primeira vez, os pobres começaram a se sentir participantes e se transformar em sujeito da história. Os catadores de material reciclável, eu levei eles dentro do BNDES para tomar um empréstimo de 200 milhões de reais. Por que só emprestar dinheiro para o grande e não emprestar para o pequeno? Emprestar para a cooperativa deles. Emprestar dinheiro para a cooperativa, sabe, de quebradeira de coco do Babaçu, para as bordadeiras do Piauí, para a bordadeira do Rio Grande do Norte. Agora, quando eu votar, a gente vai abrir linha de crédito muito grande para que a gente possa investir em micro e pequenos empreendedores. Se o cara for um Igor, se o cara tiver inteligência de fazer o que você faz,
sabe, na internet, ou seja, ele vai ter financiamento para trabalhar, para começar. Se ele quiser montar um restaurante, um bar, uma oficina de motocicleta, de bicicleta, de carro, o que ele quiser fazer, ele vai ter crédito. Ele vai ter crédito. Porque nós precisamos agora, já que o emprego de hoje não é tão fácil como o emprego de 1980, nós vamos querer explorar a criatividade do povo brasileiro, dando a ele oportunidade. Siga em frente, cara. Vença. Você está tendo oportunidade. Vai embora. É isso que eu vou fazer. Como é que tu vai fazer aí? Precisa sair dinheiro de algum lugar, cara. Não, os bancos públicos existem para isso. O BNDES existe para isso, a Caixa Econômica existe para isso, o Banco do Brasil existe para isso, o BNB existe para isso, o BASA existe para isso. BASA é o Banco da Amazônia, o BNB é o Banco do Nordeste. Tá. Sabe, é utilizar o dinheiro desses bancos públicos, sabe, para financiar a produção, para financiar a evolução desse país. Até porque nós queremos ser exportador de inteligência. Então, como é que a gente vai fazer? Fazendo. Pô, o bagulho era segurar essa inteligência aqui, hein, Lula? Ó, quando teve a crise, em 2008, uma crise poderosa, Foi. que chegou a quebrar o banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, que foi uma Sim, crise eu de lembro. verdade. Eu disse, isso aqui é uma marolinha no Brasil. Eu lembro. Todo mundo tirou sarro da minha cara. A Mira Leitão me criticou muito. O que aconteceu? O Brasil foi o último país a entrar na crise e o primeiro a sair. Não deu certo também. Daí trocamos, botamos o Caio, que era da equipe econômica do Paulo Guedes. Conversamos com ele. Caio, estuda o PPI. Veja quando é que nasceu o PPI. Nasceu quando o preço do petróleo estava lá embaixo. Então não tinha. A PPI foi necessária, no meu entender, para estancar a hemorragia da Petrobras. Porque o endividamento da Petrobras de 2003 a 2015, você sabe quem governou o país nessa época, chegou a 180 bilhões de dólares, 900 bilhões de reais. Passamos a ser a empresa mais endividada do mundo. Por quê? Refinarias começaram a ser feitas, 3 não concluídas. Compra-se Passadina, que era um ferro velho. Compra-se plataformas e não chegam. Preços superfaturados. Loteamento político da diretoria da Petrobras. Então tinha que estancar a hemorragia. Estancou. Daqui para frente, se tiver que mudar, vai mudar, mas com responsabilidade. Agora, não precisa mudar o PPI. Como eu disse para você, o PPI não é o reajuste imediato. Então, você pode ver, trabalho do Caio, tá? Ele buscou maneira legal, que baixou na refinaria já 35 centavos o litro da gasolina na refinaria e já baixou 20 centavos o diesel. É pouco? Sei que é pouco. Mas a tendência era uma curva ascendente. Então, o trabalho do Caio, com responsabilidade, chegou nisso. Pô, esse Lula é porreta mesmo. Então tá, tu vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? Vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? A ervinha do mal. Na verdade, de falar, essa não é uma questão que o governo tem que tratar. Essa é uma questão que ou o Congresso Nacional trata ou, Eu concordo, eu tô ou a brincando. Suprema Corte cuida disso. Sabe, é só isso. Então, veja, deixa eu te contar uma história. A questão Isso aqui é um paeiro, tá, família? Isso a eu- questão, eu nem fumo. a tá? questão que eles falam todo dia. O Lula vai fazer banheiro unissex. Já ouviu falar isso, né? Já. Eu acho que você não acredita. Mas que né? parece absurdo, né? Mas é absurdo. Esses caras não têm respeito. Eu sou pai de 5 filhos, eu tenho 8 netos, dos quais 4 meninas, e tenho uma bisneta. Esses caras pensam que pode mentir de qualquer jeito, as pessoas acreditar. Sabe, não é possível as pessoas terem o desplante de contar uma mentira dessa no microfone dentro de uma igreja. Tu considera que... Tá. Então você tá dizendo que... Ou seja, uma igreja é um lugar para a gente ir para rezar, para a gente tratar da nossa espiritualidade. A igreja não é um lugar que você vai para mentir. Quando você fala em maconha, eu não persigo o usuário. Eu nunca falei que tem que prender o usuário. Nós inibimos o tráfico aqui no Brasil. Você pode ver. Uma pessoa que fuma maconha, por exemplo. Né? Conheço o um monte, presidente. Todo mundo conhece alguém que fuma, né? Ele não fala, mas a gente sente. Tá. Por exemplo, o tempo de reação a um estímulo é majorado. É, com certeza. É majorado. Então, eu e você, por exemplo, já que você falou que você fuma. Não, eu não fumo. Eu fumo Recreativo. nicotina. Não fumo maconha, não. Então, você é a favor? Eu sou a favor. Me desculpa aqui, então. Então, você é a favor a liberar. Então, 2 pessoas dirigindo. Entre ele perceber um sinal luminoso de perigo
e eles dão um golpe de direção para um lado ou para outro, para evitar um acidente. Essa fração de segundo, para quem faz uso, pode ser fatal para ele e para terceiro. Pode. Mas, presidente, sim, só pra gente quebrar o gelo aqui, é que o senhor nunca dirigiram um carro pro senhor chapadão, porque esse cara vai andar a 30 por hora. Não, a minha esposa um dia reclamou para mim, né? Porque ela é bastante discreta, né? Que quando ela andava em Brasília, ela é obrigada a andar com carro com segurança, até com a minha filha também é obrigada de segurança. Ela reclamou que a pessoa ia a 40 por hora em Brasília. Daí eu falei lá com o João Heleno, siga aí a velocidade definida pelas placas. Aí o pessoal começou a andar a 60, de vez em quando a 40, a 70, daí ela não reclamou mais. Mas assim, pessoalmente, o senhor é contra a legalização da maconha? Se depender de mim, tá, eu veto uma proposta nesse sentido. Se bem que quem faz as leis, em última análise, é o Congresso Nacional. Que eu vetando, o Congresso pode derrubar o veto, não tem conversa, vai ser... É igual a questão de aborto, né? Se o Congresso aprovar, eu veto. E se o Congresso derrubar o veto, a gente é obrigado a cumprir a lei. Sim. Tu ficou puto com o Neymar? Por quê? Porque ele fez lá o 22 e tal? Não. Não? Não fico puto. O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente. Tá. Mas desculpa, continua. Eu acho que ele está com medo que se eu ganhar as eleições eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele está com medo de ver. Caralho. Ele agora obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Eu não sei. E ele agora está com um problema com o imposto de renda na Espanha. Tá. Sabe? Mas isso não é um problema do presidente, é um problema da Receita Federal e não meu. Mas, cara, esse sigilo de 100 anos aí também foi uma questão que a mídia te bateu bastante, né? Sim. Assim, esse sigilo, pelo que eu vi aqui, ele tem alguns assuntos como a presença do Pazuello na manifestação, o teu cartão de vacinação. Acho que são 4 casos, né, que você colocou Coisa esse sigilo. coisa alguma simples. Coisa assim. Não, Mas o que acontece? Quando veio, Então, eu vamos pensei lá. que fosse assim, pô, tem Vamos um lá. sigilo no cartão corporativo. Não é um decreto ditatorial meu. A lei me garante isso. O que a imprensa começou a perturbar? Eu tenho a minha agenda que é pública lá no Palácio da Presidência. Se você for me visitar, Vai tá tá lá. Tá Aham. lá. Agora, eles começaram a querer ter acesso quem ia visitar no Alvorada. E de acordo com as pessoas que me visitam no Alvorada, a imprensa faz uma matéria sobre aquilo. E o que eu recebo na minha casa, eu não devo satisfação a ninguém. Você na tua casa não deve satisfação a ninguém. Então, o que nós decidimos? Como é garantido em lei, se não me engano, a lei do tempo da Dilma, não tenho certeza, não sei, lei lá antes de mim, que você possa garantir o sigilo em até 6 anos dessas pessoas que vão me visitar. Porque se eu hoje abrir, o João da Silva com a dona Mariazinha me visitaram. A semana que vem, vou abrir de novo. Eles fazem narrativas, fazem matéria em cima disso. Quantas vezes eu recebo lá, ministro da Defesa, comandante da Marinha, ministro tal, secretário tal, para tratar de que assunto? Nossa ida para a Rússia, por exemplo. Se vou no G20, eu não vou. Se vou na Cúpula das Américas, se não vou. Se vou na posse do presidente do Chile, eu não vou. Entre outros assuntos confidenciais. E de acordo com as pessoas que vão lá, porque comigo eu só tenho foco, eu falo o seguinte, eu sei que tem gente que não vai gostar, corintiano não vai gostar aqui. Na hora do jogo do Palmeiras, eu só atendo o telefone da dona Michele de Paula, mais ninguém. Não atendo ninguém, pode o Papa ligar que eu não atendo, na hora do jogo do Palmeiras, é a única hora, eu só tenho foco nessas horas. Agora, de acordo com a pessoa que vai lá em casa, de repente vai uma mulher bonita lá em casa, com uma colega dela, eu recebo. Minha mulher não está sabendo, mas é bonita por acaso. Opa, ele recebeu aquele avião na casa dele, tratado do quê? A primeira dama estava presente, eu não estava. Começa a virar inferno na minha vida. Então esse sigilo é em função disso. A minha privacidade, como todo mundo tem. Cada um recebe quem bem entender na sua casa, não é satisfação para ninguém. Isso é democracia, isso é liberdade. Também. E tem uma galera nesse lugar que fala assim, porra, caralho, como é que o Lula me junta com o Alckmin, cara? Que porra é essa? Então assim, você ganha de um lado, você perde de outro. Como é que tu faz esse cálculo? Aprenda uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. Uma frase dita pelo Paulo Freire. De vez em quando, você tem que juntar os divergentes para vencer os antagônicos.
Tá. Tá? O que aconteceu? Então, de certa forma, vale qualquer aliança. O que aconteceu? Qualquer não. Qualquer não. O Alckmin não é qualquer coisa. O Alckmin é um cara que foi 4 vezes governador de São Paulo, o estado mais importante da federação. Ganhou todas que disputou com o PT. Significa que ele tem alguns méritos. Mas é muito estranho. Então, o ver que vocês acontece? juntos, Eu cara. chamei ele para ser vice, porque eu acho que nós vamos pegar o Brasil numa situação pior do que eu peguei em 2003. E nós, então, precisamos consertar esse país. Nós precisamos consertar o país, sabe? Fazer o país voltar à normalidade, fazer com que o Congresso cumpra com as suas funções, executivo execute, o Poder Judiciário julga, e conversar com muita gente, com muito empresário, para que a gente coloque todo mundo para salvar esse país. E o Alckmin tem condição de conversar com um grupo de pessoas que eu não consigo conversar. É isso. Então, ele veio para ajudar a aumentar o leque de pessoas com que a gente tem que conversar. E, sobretudo, a possibilidade de ajudar o Haddad a ganhar as eleições em São Paulo. É isso, é muito simples. Você está lembrado que em 2008 eu fui procurar um empresário. O Zé Alencar tinha uma empresa de 17 mil trabalhadores em Minas Gerais. Eu jamais imaginei ter um empresário de vice. Quando eu vi o discurso dele, eu falei, é esse. E levei ele para ser meu vice. Tá? Então o Alckmin é assim, olha, o Alckmin me surpreende, é uma figura de boa índole, sabe, está fazendo um trabalho, sabe, extraordinário comigo, e eu tenho certeza que nós somos a dupla que vai recuperar esse país. E ficar em Fica em casa. casa, sim. Tá. Mas será, presidente, que assim, hoje a gente olhando tudo que passou e tudo mais, assim, talvez a gente tenha uma análise um pouco diferente. Porque a gente hoje, pelo menos, faz uma ideia do como as coisas aconteceram, sobre as vacinas e tudo mais. Mas será que esse fica em casa, num primeiro momento, um fica em casa mais radical, não garantiria que as pessoas poderiam voltar para suas vidas normais mais rapidamente? Nova York. O maior número de contaminados foram que ficaram em casa. Tá? O que eu falava? Nós temos que lutar contra a doença, em especial os mais idosos, com comorbidade, e o povão tem que trabalhar. Senão vai morrer de fome. Ficar embaixo da cama não vai resolver nada. E qual era a intenção do lockdown? No máximo em 2 meses, criar hospitais de campanhas, aparelhar ou reaparelhar hospitais com respiradores. Foi um E problema. está tudo resolvido. O lockdown durou mais de 1 ano e meio. Virou uma política. Não durou. 1 ano e meio, sim. Você vê, eu te posto decretos para você de 2021. Não, eu não- vários governadores com lockdown. Eu não duvido que havia uma política nesse sentido, mas como o senhor disse, o povão precisava trabalhar. Sim. E assim, eu lembro que nessa época eu morava em Curitiba e eu tinha que vir para São Paulo toda semana para fazer o Flow. E eu lembro de passar aqui em São Paulo nos 2 primeiros meses, por aí, e parecia de fato uma cidade fantasma. Mas depois as coisas foram. As pessoas começaram a ter que trabalhar, não Quanto tinha tempo jeito. depois? 1 ano depois? Não, acho que foi não um ano demorou esse depois. tempo todo, não, presidente. Eu assim, não estou 2020 dizendo que não foi uma questão de. 2020, grande parte dos estados, os governadores, por decreto, fechavam tudo. Exato. E às vezes o governador não fechava, o prefeito fechava. O que o Supremo decidiu? Era concorrente, eu, governadores e prefeito. Só se eu, por exemplo, decretasse área amarela em São Paulo, o governador podia botar área vermelha. O prefeito no seu município podia botar uma área roxa. Foi pior o ainda. STF deu esse poder para ele. Deu né? esse poder para ele. Não sei por que fizeram isso. Me tirar de mim o poder de conduzir essas medidas da pandemia. E o que eu falava lá atrás? O vírus veio para ficar, infelizmente. Não é que eu quero, veio para ficar. Tanto é que não foi embora até hoje, nem vai embora mais. Fica rodando pelo mundo. E não é essa a solução. Daí, por exemplo, o meu ministro da Saúde, tal do Mandetta, ele fez um protocolo. Quem estava com Covid, ir para casa, quando sentir falta de ar, ir para o hospital. Daí eu falei, vai para o hospital fazer o quê? Ser entubado? Esse é o remédio? Por que você não garante a liberdade do médico clinicar seu paciente? Porque o médico sabe disso. Ele aprende. Se chega alguém que está passando mal, pode morrer, ele pode receitar alguma coisa e com um acordo com o paciente ou com a família. Então o tratamento precoce deixou de existir. Eu ainda falei para o Mandetta, vai para o hospital para ser entubado, o remédio é tubo, por que não deixar o médico clinicar?
Você pode ver, na Guerra do Pacífico, por exemplo, o soldado chegava ferido, não tinha quem doasse mais sangue, e os médicos começaram a botar água de coco na veia dos caras e salvou. Devil in a red dress, call 911.